Olá, seja muito bem-vindo. Você que está conectado pelo nosso site em flashscore.com.br. Bacana, navegue pelo nosso site, tenha muita informação. Está pelo YouTube, então já chega deixando o seu like, a mãozinha que está aqui embaixo. Comenta quanto vai ser esse jogo que pode definir muita coisa no Campeonato Brasileiro. Tem a torcida do Flamengo secando, tem a torcida do Cruzeiro secando, do Vitória secando, do Fortaleza também. A gente vai debater tudo isso e muito mais agora. E não esquece, QR Code pinta aqui sempre no cantinho da tela, você já está acostumado, é só para você baixar o aplicativo. Vai que você não tem ainda o aplicativo Flashcore, tá perdendo muita informação na palma da sua mão. Ô, Matheus, eu nunca vi um jogo com tantas torcidas secando, porque cada um tá numa parte da tabela, né? Palmeiras pela liderança, o Santos para não ser rebaixado. E aí você tem Flamengo, Cruzeiro pressionando o Palmeiras, secando. Secador ligado mesmo, né? Energia, a conta de luz vai lá em cima. E lá embaixo tem Fortaleza, tem Vitória, tem Internacional. Opa, esse jogo promete, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Oi para você que está aqui na Flash Score. Pois é, chuva de secadores, né, nessa rodada atrasada que vai ser cumprida agora nessa data FIFA, nesse jogo entre Santos e Palmeiras. Eu acho que as energias estão piores para o lado do Santos, né? Como você listou aí, tem Vitória, tem Internacional, tem Juventude, tem Ceará que está passeando por ali também, quem sabe, qualquer coisa, né? Então é uma lista muito grande de times que se aproximam da zona de rebaixamento. Todo mundo está querendo que o Santos continue lá onde ele está, né? Afinal de contas, tá difícil a situação do Peixe, viu? A situação do Peixe, mesmo com a chegada do Neymar, o Neymar eu acho que tem uma questão, a gente tem até uma tela para colocar sobre ele, né? O efeito Neymar e tal, mas assim, eu vejo o Neymar, o Matheus, o corpo não consegue mais dar a resposta que a cabeça imagina. E aí eu remeto à frase lá atrás do Jorge Jesus, quando acabou deixando o Neymar, liberou o Neymar, né? E aí ele falou, cara, ele tá machucando demais. Então, assim, ele acha que ele é o melhor jogador, inclusive, com quem ele trabalhou. Mas há uma frustração do próprio Jorge Jesus e de nós, torcedores brasileiros, porque ele não consegue ter a sequência que a gente espera. Ele veio de uma grave cirurgia? Veio. Mas ele não conseguia render pela equipe do Al Hilal. Aí o time liberou. E foi uma contratação badaladíssima. Até tinha a expectativa de que ele lá fosse o embaixador da Copa do Mundo de 2030 e tal. 2034, né? Mas, cara, não foi. O Neymar claro que uma fatalidade, uma cirurgia gravíssima que ele passou. Aí ele vem pro Santos. Ah, não, agora ele vem para casa, tá perto da família, dos amigos, dos parças e não consegue decolar. Será que é o Neymar nesse momento ou é o time do Santos que não ajuda? Acho que é o Neymar. Acho que é uma questão física, né, do Neymar. Quando ele jogou algumas partidas pelo Santos, a gente percebeu uma diferença na qualidade, tanto pela Copa do Brasil. Eu me lembro de um jogo do Santos contra o CRB, onde o Neymar deixava muitos companheiros ali na cara do gol. E muitos perdiam, né? Também tem isso, a limitação do elenco do Santos. Mas o Neymar, a gente tem 1.005 minutos em campo, como a gente está vendo aí. É considerado pouco, porque daqui a pouco a gente vai comparar com o Vitor Roque, que tem quase o dobro disso daí. 3 gols anotados em 14 jogos. Muito pouco pelo peso da contratação Neymar, pelo peso do nome, pela relevância e pela expectativa que foi criada com a chegada do craque ao Peixe, com o retorno do craque ao Peixe. Né? E aí teve a renovação de contrato. Muito provavelmente, se houver um rebaixamento, ele não vai ficar no Santos na próxima temporada, deve ser negociado para fora. Então, assim, não foram correspondidas as expectativas da torcida por causa do Neymar, das lesões do Neymar. Ele retorna agora de lesão mais uma vez, mas o torcedor sempre fica naquela. Primeiro que ele é um jogador muito caçado dentro de campo. Ele é um dos mais caçados, Sim, é o que sim. mais sofre falta, né? Então, a cada falta que ele sofre, o torcedor vai com o coração na mão. Ai, meu Deus, será que ele vai sair? Será que ele vai estar no próximo jogo? Será que lesionou de novo? Que, infelizmente, o histórico de lesões dele nos faz ter essa percepção de que é um jogador um pouco mais frágil, né, Fábio? Então, mas assim, eu não acho que seja fragilidade. Eu já ouvi, inclusive, essas teorias, a galera que fala, ele é mais frágil. Tal. Eu acho que o corpo, e a gente vai sentindo isso, mesmo não sendo atleta, com o passar dos anos, você vai ficando mais velho, o tempo de recuperação muda, dores que você sentia, você passa a não suportá-las tanto como eram antigamente, quando você era mais novo. E as lesões musculares, o Neymar teve algumas,
podem ser muito em decorrência da inatividade. Muito tempo parado por conta de cirurgia, recuperação, há um desequilíbrio muscular, ele quer voltar porque ele sabe que ele é o Neymar, ele chama a atenção, a seleção brasileira quer o Neymar, o Ancelotti quer o Neymar para a Copa do Mundo, mas quer o Neymar bem. Não pode ser o Neymar se arrastando. E o Neymar, hoje em dia, ele, logo que voltou para o Santos, ele até teve uma sequência no início, mas aí teve de novo uma lesão, parou, voltou e ficou no banco contra o Fortaleza, e segundo eu acompanhei aqui na Flashcore, em vários canais também, e páginas especializadas do Santos, ele contrariou o departamento médico do Santos para voltar. Voltou no segundo tempo, quase fez um gol de falta, paradinho e tal, mas é um Neymar bem diferente do que nós vimos em grandes momentos da sua carreira. Não vou nem lembrar no auge, né? Quando ele chegou a disputar título de melhor do mundo, mas, assim, em grandes momentos. Será que ele está num declínio nesse momento da carreira, ô Matheus? Com certeza. E no momento em que eu trago fragilidade, é justamente por causa dessa demora na recuperação muscular, pelo excesso de tempo parado. Ele passou mais tempo no departamento médico se recuperando ou na fisioterapia do que em campo. E isso altera também a qualidade do seu músculo, né? O tempo de recuperação é um pouco mais lento, a idade vai passando, a gente sente isso, claro, o nosso tempo de recuperação vai ficando diferente em relação ao que era antes, e o Neymar realmente ele tem deixado muitos torcedores ali na mão, porque a expectativa era que ele fosse ser a salvação do Santos, que está ali agora na zona de rebaixamento. Como ele está retornando de lesão nessa reta final, a esperança da torcida do Peixe volta. E ainda mais diante de um clássico contra uma equipe que é líder do campeonato, né? E a gente tem um Palmeiras que, do outro lado, tem o Vitor Roque, que a gente tem uma tela, que está voando na competição, que vai chegar para esse jogo na Vila Belmiro depois de ter vencido o próprio Santos recentemente por 2-0 no Allianz Parque. Teve dificuldades? Sim, o jogo estava difícil porque o Palmeiras finalizava muito, só que a estrutura defensiva do Santos conseguiu parar o poderoso ataque do Palmeiras durante a maior parte do jogo. Né? O Santos sofreu uma pressão insuportável, tão insuportável que teve a defesa vazada 2 vezes. E o Vitor Roque brilhou nessa partida. A gente vê aí que em 29 jogos, né, quase que o dobro do Neymar, ele teve mais minutos jogados, muito mais, 1.822, e 15 gols, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem a chance, nessa partida atrasada, de colocar o seu rival praticamente ali numa situação muito mais complexa no rebaixamento. Então, elevar mais ainda o risco de rebaixamento do Santos, que hoje é de 50%. Então, o Palmeiras, eu acredito que não vai querer perder essa chance, não só por isso, mas também para tentar abrir vantagem do segundo colocado. Então, eu acho que o duelo, né, Neymar e Vitor Roque vai ser muito interessante dentro de campo, caso a gente tenha, né, caso não tenhamos nenhuma surpresa, e acho que realmente vai ser um belo jogo para a gente acompanhar, viu, Fábio? Agora, de alguma forma, o confronto que já foi realizado do segundo turno, porque só para o torcedor entender, esse confronto é do primeiro turno. Lá atrás não pôde acontecer porque o time do Palmeiras estava na Copa do Mundo de Clubes, né? Então o Palmeiras não pôde jogar. Foi adiado esse jogo. Então jogou primeiro, segundo turno e agora está fazendo o primeiro. De alguma forma, aquele confronto vencido no Allianz por 2-0 pode pesar nesse jogo na Vila? Muito, muito porque aquele confronto lá no Allianz que aconteceu fez com que o Santos visse um Palmeiras muito forte dentro de campo, né? O Santos vinha de boas vitórias em clássicos, né? O Santos venceu o Corinthians e venceu o São Paulo. 3 clássicos ele tinha vencido esse ano, venceu o São Paulo 2 vezes e o Corinthians. Então ele enfrentou um outro clássico, só que agora foi contra um Palmeiras líder do campeonato e numa vitória em que, se o Santos tivesse pelo menos empatado, ele teria deixado a zona de rebaixamento. E quando você entra na zona, existe uma coisa no seu elenco ali, mental mesmo, psicologicamente falando, que abala a estrutura do time. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos times que entram na zona de rebaixamento e passam muito tempo lá, dificilmente saem. Tem que ter muita estrutura psicológica para isso. E o Santos, e aí o Santos entra na zona e permanece depois do clássico. Então ele cria um monstro, né, ali. Não, ele me manteve na zona. E agora vai enfrentar de novo esse monstro dentro de casa. E eles já dizem, olha, o primeiro colocado, tem aí o artilheiro do campeonato, a gente está jogando em casa e tal, nossa campanha em casa não é tão boa, né? O Santos recentemente perdeu para a Vitória no confronto direto contra o rebaixamento e empatou com Fortaleza, com péssimas atuações em casa.
péssimas, finalizações longe do gol, gols muito perdidos pelos seus atacantes. Então, assim, de onde você olha para o elenco e tira forças para poder recomeçar, para você poder se reconstruir numa partida diante do líder do campeonato? Essa é a dificuldade do setor. Aí é o setor de psicologia do Santos que tem que agir, né, para que o Santos consiga uma vitória, para tentar aí abandonar essa zona de rebaixamento que é muito complicado. Como você disse, além de para o time grande não ser algo normal, tradicional, né, jogar dentro de uma zona de rebaixamento, tem um fantasma recente. O Santos recém voltou da segunda divisão. E esse efeito ioiô, sobe e desce, é que é muito perigoso, Matheus. Com certeza. E além de tudo, tem o peso de ter o Neymar no seu elenco. Imagina a gente ser rebaixado com o Neymar no elenco. Imagina isso, o peso que tem, né? Negativamente. O peso é bom positivamente porque chega o Neymar para defender o Santos, mas negativamente falando, é o mesmo peso. A gente não pode ser rebaixado com o Neymar no elenco. Então acaba que a pressão psicológica é muito maior nos jogadores e isso faz com que eles também alterem o seu futebol dentro de campo. Às vezes dá certo e o time tem um bom desempenho, mas muitas vezes essa pressão é contrária e o time acaba tendo um mau desempenho nos 90 minutos. Vamos ver o que vem por aí, né, nesse grande jogo envolvendo o Palmeiras com o Santos. Só lembrando que esse jogo vai ser realizado, né, na data FIFA. O Vitor Roque está fora, né, assim como o Flaco Lopes, convocados, os dois não jogam nessa partida, né? O Santos não teve ninguém convocado, então ele vai com força máxima para Isso. enfrentar a equipe do Palmeiras, jogando na Vila Belmiro. Sorte para mim do Santos não ter esse ataque que tem sido um diferencial da equipe do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Matheus, bom demais bater esse papo com você. Tenho certeza que essa data FIFA pode mudar o rumo do campeonato, ou dar um novo direcionamento, ou seguir a trilha. E nós vamos acompanhar tudo aqui na Flash Score. Um grande abraço e até a próxima, amigo. Um abraço, Fábio. E só para a gente, para complementar essa parte, né? Porque teve uma parte que eu falei, o confronto Vitor Roque e o Neymar. O confronto não, o saber que você vai enfrentar o time do artilheiro do campeonato é porque o Palmeiras, por mais que ele não tenha Vitor Roque, ele tem um elenco de qualidade, um elenco reserva que tem muita qualidade. Né? E quando ele chega com todas essas credenciais, né, tem a liderança do campeonato, tem o artilheiro do campeonato no seu elenco, tudo isso pesa a favor do Palmeiras para essa partida, e por isso o Palmeiras é sim apontado como favorito, Fábio. Um abraço para todo mundo, valeu demais. Valeu demais, Matheus. Muito obrigado a você também pela sua companhia. Chegou agora, pegou na reta final, então já chega deixando o seu like, comenta e compartilha, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral também. E claro, pintou aqui QR Code é para você baixar o nosso aplicativo Flash Score. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima.